Tema do Dragão na tela do canal do YouTube. A gente fala agora sobre o Atlético Dragão Bombadão, que vai pegar o time do Vila Nova. Gente, a pergunta é a seguinte, e aí é mais, digamos que, uma das teorias da conspiração, uma das máximas criadas pelo futebol, né? Que jogar o segundo jogo em casa é uma vantagem. É mesmo? Será que é? Primeiro clássico em casa pode ser vantagem para o Atlético contra a equipe do Vila Nova? Primeiro clássico em casa pode ser vantagem para o Atlético contra a equipe do Vila Nova? Olha a campanha do Dragão em casa nessa edição de 2026 do Campeonato Goiano. Põe na tela pra gente, por gentileza. Ele fez 5 vitórias, tem 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. 2 pontos. Primeiro, não perdeu em casa. Mas segundo ponto, ele tem mais empates do que vitória. Ele empatou 3 jogos com 2 vitórias apenas. Danilo Dias, o estádio Antônio Ascioli fazer o primeiro jogo na Casa Atleticana pode ser uma vantagem para a equipe do Atlético ou de fato o Vila leva melhor por decidir na sua casa, no seu estádio, o Onésio Brasileira Varenga? Fala pra mim, cracaço. Tiago, veja bem, o Atlético nessa temporada ele empatou 3 vezes dentro de casa, ele empatou um jogo muito ruim contra o Craque de Catalão, 0-0, lembro bem da fala do Lacerda, quando ele disse que se pudesse trocar todos os jogadores ali no aquecimento, ele trocaria, e depois ele consegue, tá vencendo o Goiás até os minutos finais, e depois o Goiás consegue buscar o empate. Fazer o primeiro jogo em casa, você consegue ter um resultado positivo, já lhe dá uma vantagem de você jogar com o regulamento, digamos assim, com o cronômetro debaixo do braço no próximo jogo. Mas como é clássico, eu não vejo essa discrepância. Poderia ser o primeiro jogo no Oba, poderia ser o primeiro jogo no Ascioli. Para mim são 2 terrenos difíceis de jogar. O Vila Nova conquistou esse mérito de decidir em casa, vai voltar agora com um gramado mais revitalizado, vai voltar para dentro dos seus domínios. O Atlético tem que fazer o resultado dentro de casa, assim como ele vai ter o primeiro jogo. O ano passado mesmo o Vila ganhou de 3-1 lá dentro, se eu não me engano, né, que o Emerson Urso até se lesionou naquele jogo. É um confronto muito igual. O Nivaldo foi muito feliz quando fala do Atlético ter o Rafael Lacerda. É um treinador que chama os números para si quando o assunto é clássico. São 9 jogos, 5 vitórias e 4 empates. Não perdeu ainda, desde que quando chegou em Goiânia foi-lhe pedido isso, não perder clássicos, e ele vem seguindo a risca. O Lacerda pode ser esse tônico diferente para esse Atlético, ainda mais jogando em casa. É um treinador que sabe fazer a leitura, sabe fazer o uso, fruto do seu sistema tático. Vê o Guilherme Marques voando nessa fase ascendente agora das quartas de final. Ele fez 3 gols em 2 jogos, na ida e na volta contra a Becate. Já está com confiança, já está buscando mais a sua capacidade física. Eu vejo que o Atlético tem que se sobressair no jogo de casa para poder levar o jogo pro Oba, Thiago, com uma forma mais fácil, digamos assim, de gerir e deixar essa preocupação pro Vila, ter que se expor, ter que se abrir, para ser mais propositivo, ter a bola, do que você levar um resultado adverso ou então o empate. Muito bem. Debate das Feras, oferecimento, folia de ofertas na Vesa Guerreiro, na Praça Nova Suíça. Centro Pisos, o Bagor Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás. Ainda está sorteando uma moto 0 km para você. Pasta Rosa, Guerra Total, as pragas urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelk 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Venha para a Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Bater Shop. Valdir Reis, bem feito para o Vila Nova. Não teve respeito com a Nápoles e agora vai pegar o Atlético. Vitor, agora que é a hora que o Thiago ama, tá de vermelho e preto. Cuidado, Adson. Ah, tá, beleza, Vitor. Obrigado aí pela sua audiência e pela piadinha, viu? Muito engraçada. Ulisses Carlos também tá ligado. Boa imprensa, dar todo favoritismo e oba-oba para o Goiás. O Dragão vai calçando as sandálias da humildade e comendo pelas beiradas. Será o campeão goiano. RAM 487, não podemos mudar a regra. Primeira partida em casa é fundamental. E pronto, tem que jogar para ganhar. José Picardo, final Vila Nova e Anapolina. Etevaldo Roque da Silva, já deixei meu like, viu, Thiago Menezes? Chico Xavier de Souza, Thiago Menezes, se cai a chuva que tá arrumando aqui em Itaberaí, em Goiânia, vai dar problema, viu, fera? Tô ligado mais uma vez no debate. Obrigado, amigo, tamo junto. Chuva é bom, né? Mas o povo tem que tomar cuidado quando chove, porque a nossa cidade não tá tão bem preparada como já teve no passado, né? Alaga tudo, complica tudo. Deus é mais. 1h51. Nivaldo Carvalho. Pode ser uma vantagem para o Atlético fazer a primeira partida em casa contra a equipe do Vila Nova, comandante? E como fazer esse cenário de primeiro jogo em casa, casa lotada, torcida se mobilizando, se movimentando, deve lotar o estádio Antônio Ascioli? Como fazer, né, essa vantagem teórica ser de fato uma vantagem prática para que o Atlético conquiste um bom resultado já nesse primeiro jogo, comandante?
Isso aí é muito relativo, Thiago, porque você vê, o Atlético já definiu um título de campeão goiano diante do Vila Nova lá no Oba. Quando ele ganhou do Vila lá no Oba e praticamente sacramentou o título jogando no jogo da volta em casa. Isso aí é muito, mas muito relativo. Você vê, na decisão entre Goiás e Atlético, o Atlético ganhou em casa e perdeu fora de casa, acho que foi de 3-1, não foi? Depois foi 2-0 o primeiro jogo e 3-1 o segundo jogo, com gol daquele Palácios aos 50 minutos do segundo tempo. Pois é, foi para os pênaltis e o Atlético ganhou nos pênaltis. Antigamente, essa questão de casa fazia muita diferença, porque tinha aquele negócio de poder ter cachorro na beira de gramado, jogava-se pedra, tinha negócio de guarda-chuva, cabo de guarda-chuva enfiando na costela de jogador, bater escanteio. Era um piseiro, bicho, e não acontecia nada com o dirigente, não tinha punição para dirigente, o árbitro era muito pressionado, o árbitro apanhava, na época, por exemplo, de Eurico Miranda, invadia campo, validava um gol e voltava atrás. O Eurico já parou o jogo. O Vasco perdendo em casa, ele se sentiu ofendido, foi lá e parou o jogo. Isso não acontece mais, acabou. Por exemplo, um cara igual o futebol ficou sério. Então, um cara igual o Eurico Miranda hoje, ele seria banido do futebol. E preso, né? E preso. Eu sei que tem, o Santa Claus tá escutando a gente daqui chorando. a pouco. Chorando. Ele tá chegando aqui em Goiânia para tirar satisfação contigo, comandante. Porque um cara igual o Eurico Miranda, ele seria banido do futebol hoje. Então, naquele tempo, não existe mais. Então, hoje, o jogador, ele tendo equilíbrio emocional, ele não se perde ante a pressão de torcida. Hoje, jogar futebol é muito fácil, não tem mais aquelas coisas. O atleta, quando ele algum objeto é atirado em cima dele, às vezes é uma coisinha pequena, um copo de plástico, que o cara joga no chão, vira aquele trem, e mesmo assim o torcedor é identificado, ele é punido. Por exemplo, lá no Goiás hoje, se um cara jogar um objeto, ele não entra mais no estádio. Tem vários CPFs que estão cancelados. E como os 3 times da capital hoje, o Vila Nova eu não sei. O Atlético Goiás, sim, certeza. Eles têm aquela identificação facial, o ingresso já é barrado na hora da compra. Pois é, então... O cara nem compra ingresso. O cara hoje ele tem esse receio. Fala, se eu aprontar e eu for identificado, eu jamais vou pisar, vou adentrar o estádio do time do meu coração. Então, se o jogador tiver equilíbrio emocional, ele joga tranquilamente, não tem problema nenhum. Então é muito tranquilo. Então isso aí depende muito do estado emocional do jogador. Hoje é muito tranquilo em relação a isso. Agora, se o Atlético fizer o resultado nesse jogo de domingo, por exemplo, se ele fizer 2-0, bicho, você vai jogar aí no jogo da volta, o Vila sabendo que se ele quiser ir para uma final, de cara ele tem que fazer 3-0, é difícil demais, cara. 2-0 mataria, Nivaldo? Um 3-1? Praticamente mata aí. 4-2? Nossa senhora aí. Praticamente mata aí. Você vê o Anápolis, quase morreu aqui pra reverter o placar diante do Vila Nova e não deu conta aí. E o Anápolis fez uma partidaço aí. Você tem que tirar o chapéu pelo futebol do Anápolis diante do Vila Nova. Ainda mais uma defesa que em 10 jogos tomou 10 gols, né? É muita coisa. Aí você vê o Vila Nova tá com a média de 1 gol por jogo, Thiago. É muita coisa. Dificilmente o Vila faz um jogo onde ele não toma gol. Só foi contra a Aparecidense. 2 jogos. Só 2 jogos. 3 jogos. Contra a Aparecidense. Centro-Oeste e o Anápolis lá. Contra a Aparecidense e Centro-Oeste você não leva em consideração. Cuidado, a Aparecidense deu um sufoquinho lá ainda. Cuidado, ela deu um frissonzinho lá. O Centro-Oeste não fez força, mas o Anápolis no primeiro jogo também, o Vila anulou. Só, porque de resto o Vila tomou gol em todos. E o goleiro Ayrton, desses 10 gols aí, facilmente uns 50% é na conta dele. E o Atlético tem um baita de um ataque, né, gente? O ataque do Atlético, o meio de campo pra frente do Atlético é muito bom. O Guilherme Marques tá evoluindo bem, né? Você vê que ele tá crescendo no momento certo. A capacidade física, técnica ele tem, tá chegando, tem sistema decidido. De jogo, tem decidido, chamado pra si a responsabilidade, bola parada, chega bem, finaliza, cuidado. Ele tá crescendo no momento certo. 1h57 agora, atenção, só na Center Pisos você encontra o piso Extra HD, brilhante, por apenas R$ 18,89 o metro quadrado. E de quebra, a Center Pisos está sorteando para você uma moto 0 km. Perde tempo não, família, vem pra cá. Venha para a Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Você gosta de comida goiana de qualidade?
da 9 Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Na 9 Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Você está a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Venha para Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 62982360008. 48 horas Builoucas. Primeira mão nesta sexta e sábado. Venha se enlouquecer com ofertas arrasadoras. Acesse o site e conheça. primeiramãosaga.com.br e Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia, confiança. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 62 32 72 18 81. Pneus Express 62 32 72 18 81. A gente tá batendo 260 likes no canal do YouTube, hein? Eu preciso de mais, 261 agora. Mais 39 likes, eu vou bater aqui 300 likes. Participe com a gente, deixe o seu like agora e deixe também a sua participação. Paulo Gomes, no Vila também tem, presta atenção no serviço, Thiago. Ô Paulo, no bloco do Vila eu falo dos pontos positivos do Vila, ok? O bloco agora é do Atlético, amigo. Calma, calma. Guarda as armas, meu querido. Abre o coração, a quaresma tá chegando. Calma, calma. Alex Assis, quantos gols o Atlético tomou no campeonato? Você tem os dados aí, Danilo? Tem, foi 10 menos também. Que o Vila. Não, mesma quantidade do Vila. Mesma quantidade do Vila, é. Mesma quantidade do Vila. Pra mim, o sistema defensivo do Vila Nova e do Atlético, eles têm duas diferenças. A dupla de zaga do Atlético, pra mim, é muito melhor que a do Vila, Tito e Adriano Martins. Sim. E o Atlético tem goleiro, né? O Vila não tem. O Vila tem um rapaz lá que nesse momento tá no gol, mas que não pega nada. A bola que vai no gol entra. Então, pra mim, essa é a diferença básica. Mas, enfim, o meu queridíssimo Matheus Carvalho, olha o time base do Atlético para essa decisão, para esses dois jogos contra a equipe do Vila Nova, provável Atlético. Tem Paulo Vitor, Matheus Ribeiro, Tito, Adriano Martins e Natan Felipe, com o Guilherme Lopes, caso o Lacerda opte pelos três zagueiros, né, pelo 3-5-2. Índio, Igor Henrique e Guilherme Marques, sendo 10, o ponta de lança do time. E na frente o Kevin Ramires com o Léo Jacó. Primeiro ponto, Matheus, você manteria 3 zagueiros para pegar o time do Vila Nova em casa, precisando fazer o resultado, Matheus? É uma situação interessante o Atlético jogar nesse esquema, justamente porque o ataque do Vila Nova é um ataque forte. O ataque do Vila Nova é muito forte, o setor de meio campo ofensivo também é muito forte. Agora a defesa é uma mãe, né? A defesa, você chuta lá no goleiro, é gol. Então, você não precisa de muito pra fazer gol no Vila. E é verdade isso, é a pura realidade. Todo mundo marcou gol no Vila praticamente, cara. O Vila, no quesito goleiro, vem falhando cada vez mais. E o Ayrton deu até uma entrevista, né, em um determinado jogo aí lá no Olímpico, que ele falou que tem se cobrado muito, cobra a todo momento, mas não adiantou não. Não adiantou. Então eu vejo que o Atlético jogando com 3 zagueiros dá uma segurada no Vila Nova. Mesmo você jogando dentro de casa, é extremamente importante você segurar o adversário. Para mim, o jogo no Acioli, o jogo lá no Oba, você tem que fazer o resultado nos 2 jogos. É muito complicado você tentar fazer um resultado de empate, depois reverter. Pro Vila Nova, o empate lá no Acioli não é interessante. A derrota também não é interessante. O interessante é vencer. Então, para mim vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito disputado, como tem acontecido entre essas duas equipes quando se enfrentam. E aí eu vejo que no quesito de 3 zagueiros é importante sim o Atlético permanecer. Deu certo, né, contra a equipe do Abecate, independente de qual for o adversário. Um esquema interessante que deu certo, eu acho que tem que continuar. 2h01 da tarde, a Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Venha para a Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Família, no debate a gente não aceita argumento fraco, né? E na hora da conexão, eu não aceito lentidão. Por isso que eu assino a Opti, conexão que entrega velocidade com estabilidade de verdade. Tá a fim de uma net de confiança? Venha para a Opti. Acesse o nosso Instagram e conheça, @OptiNet. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC no Centro-Oeste brasileiro. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. E Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Venha para o Hospital do Coração de Goiás, ligue agora e conheça. 6234144000, Rua 6 no Setor Oeste, 34144000. E aí um detalhe, só pra gente dar a informação corretinha aqui, o time do Goiás tomou 3 gols, o Atlético tomou 9 gols e o Vila tomou 10 gols.
Gente, para campeonato goiano, 9, 10 gols é muita coisa. Ou seja, daí você já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser esse jogo aí, da ida e também o jogo da volta. Até o Henrique Alcaraz me ajuda aqui juntamente com o Emerson Moreira, do Fala Dragão. O atleta tem duas dúvidas. O Índio, primeiro volante, tá lesionado, e o Tito também. Cuidado. Se esses dois não vão pro jogo, né? Agora sim, Danilo, pelos dados das equipes na primeira fase até as quartas de final do Campeonato Goiano, dá pra gente projetar um clássico, 2 clássicos de muitos gols, né? Porque a defesa do Atleta não tem sido eficiente, a do Vila menos. E detalhe, né? E são duas equipes com bons ataques. Bons ataques, ofensivos, né? Mostra que o Lacerda, de fato, ele sempre teve essa veia também ofensiva, mas a organização defensiva que ele tanto prezou em 2025 com o Vila não está encontrando com o Atlético, né? Os 2 goleiros falharam nos jogos de volta das quartas de final, tanto o Ayrton quanto o Paulo Vitor, que deu um passe ali na saída de bola errado. Então, assim, chegam os 2 goleiros meio desconfiados, digamos, de si, deles próprios, né? Ah, não, mas aí você tá exagerando aí. Acaba Por conta de um lance, você põe um ponto de interrogação na cabeça do Paulo Vitor. Não, Paulo Vitor é um goleiraço. Ele é, de fato, um baita de goleiro. Ele frangou lá em Goiatuba também. Goiatuba ele falhou também. Falhou também verdade, em Goiatuba. Verdade. E depois lá em Ouvidor não, Mas né? o Tadeu também falhou no gol do Atlético e falhou também no gol lá de Catalão, hein? Foram falhas do Tadeu também. Foi os 3, se você for ver dos 3 Tá gols tudo que igual. o Goiás sofreu, 2 Duas falhas do Tadeu. 2 falhas dele. Mas é o seguinte, a do Tadeu, o Tadeu lá no gol mesmo ele falhou, né? Porque Falhou. Contra o Atlético ele saiu também errado. Não, o Atlético foi gol dele. Sim, ele Foi. saiu errado, né? No escanteio. Foi gol dele. Exatamente, exatamente. E lá em Catalão teve aquele lance e depois Eu acho assim, eu posso estar, eu tenho assim muito medo de cometer injustiça com o profissional, certo? Mas assim, eu vejo a questão do Ayrton do Vila, a quantidade de gols que ele tomou, não me dá, eu tenho que falar desse jeito, não me dá a segurança de dizer que ele é um bom goleiro, certo? Sim. Agora o Tadeu, eu jamais diria que ele é um mau goleiro, ele é um ótimo goleiro. O goleiro do Atlético é muito bom goleiro. São falhas, certo? São falhas. Do Vila Nova, hoje eu não tenho segurança de dizer que ele é um bom goleiro. E o Ayrton, eu ouvi, acredito até que foi o próprio Igor falando uma vez, que ele é bom goleiro, treina bem, é uma boa pessoa, só que parece que ele tá faltando confiança, sabe? E assim, falta confiança e é notório. E pelo jeito tá faltando desde o ano passado, né? Porque agora a gente tá entendendo por que o Anderson Moreira colocou ele no banco de reservas. Por que o Jordi voltou à formação principal do Novo Horizontino na reta final da segundona. Então, assim, é uma confiança que tem faltado desde o final da Série B. Não é de agora, né? Não é de agora. Como a gente não viu muitos jogos do Novo Horizontino na segundona, a gente bateu palma aqui pra contratação. Mas, cara, tô com o Nivaldo. Pra mim, eu não tenho confiança nenhuma no Ayrton. Zero confiança. Zero. Eu trocaria assim, sorrindo. Pra sábado agora, pra domingo já. Esquece. Pois é. Você entendeu? Já o Paulo Vitor falhou em dois jogos, em 2 gols da equipe do Goiatuba e também no último jogo agora contra a equipe da Becate. Cara, mas alguém aqui coloca a titularidade do Paulo Vitor em xeque? Não. É um goleiraço, velho. É um baita de um goleiro aí. É muito bom. Então, você olha a diferença dos dois, né? Os dois não estão no mesmo patamar. Ou estão? Não, o Paulo Vitor é baita de um goleiro. Tá louco os números dele na Série B ano passado, hein? Ajudou pra caramba, né?